Seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, 19 de julho de 2020. Mais uma vez uma semana cheia de detalhezinhos para a gente bater um papo e dar uma olhada. E mais uma vez a gente volta a um assunto que já tem tomado boa parte dos nossos insights e que tem mostrado o movimento de algumas empresas, em especial a Petrobras, no sentido de estar preparada para a retomada. Olha, tem muita coisa para a gente falar, alguns aspectos para levantar. Vamos manter o foco, gente. Então seja muito bem-vindo, bem-vindo às discussões. Meu nome é Pablo Costa. Estes são os insights da semana. Talvez o mais importante, gente, na vida de qualquer profissional, é quando a gente se dá conta de que aquilo que a gente faz é uma perninha ou talvez um pequeno pedaço de uma engrenagem muito maior. Então, antes de começar qualquer assunto, eu queria chamar a atenção de dois aspectos que são a matriz e eu diria o fundamento dessa iniciativa que a gente tomou com Insights faz exatamente 7 semanas. Qual é? De que a gente sempre pense que existe mais um cenário aberto e muito mais abrangente do que a simples visão que a gente tem de um determinado tipo de assunto ou de aquilo que a gente entende por estar claro. Por que eu estou dizendo isso? Sejam curiosos. E é a curiosidade que vai nos levar a discussões como esta. Então, indo direto ao ponto, mais uma vez, o assunto de desinvestimento tomou as manchetes. E a Petrobras continuou sendo ponto de avaliação sobre aquilo que ela norteava no sentido de manter o sistema de o sistema de desinvestimentos à frente e a toda prova. A tarefa não é fácil, até porque, como eu já falei da última vez, isso depende de uma discussão muito ávida, seja com o Congresso, seja com a sociedade. Mas eu queria deixar aqui uma coisa muito clara. Na última semana a gente comentou sobre desinvestimento e a conclusão que a gente tirou foi o seguinte: olha, eles são muito bem-vindos. Afinal, a Petrobras tem se preocupado muito com o problema do endividamento. Hoje, a Petrobras ainda é a empresa mais endividada do setor. Números aproximados mostram que no final de 2018, o endividamento total batia a casa dos 70 bilhões de dólares e chegou a bater algo perto dos 80 no final de 2019. A meta seja que esse movimento fosse menor em 2020, mas aí fomos batidos pela pandemia, corte de CAPEX e todos os movimentos que a Petrobras tem tido, que vem desde o programa de demissão voluntária, que vai se progredir até 2021, seja ao trabalho remoto, que passa a ser algo que deve continuar mesmo depois da pandemia, com a devolução de imóveis, é para tornar a empresa mais enxuta, mas principalmente para que o nível de endividamento não aumente por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Olhando sobre esse ângulo, fica muito claro e evidente que você manter como pilar o programa de desinvestimento é algo muito bom e vai ser muito importante para que a empresa mantenha a sua eficiência e seu foco. Sobretudo, quando ela deixa claro que o movimento de investimento em águas profundas será seu foco. Tudo que eu tenho lido a respeito gira em torno de que faz muito sentido que a Petrobras mantenha essa visão de longo prazo de ser focada naquilo que ela diz fazer melhor. Again, that's fine. Eu acho que faz parte da discussão e ela é muito bem-vinda. E, sobretudo, desde a gestão do Pedro Parente, agora continuada com o Castelo Branco, essa tem sido a mensagem e eles dois têm sido muito consistentes nesse sentido. Dito isso, tem que haver uma maneira correta de fazer isso. E aqui eu quero abrir um espaço para sempre uma coisa. Todos estão de acordo, a grande maioria de nós, eu quero entender que sim, que mantido essa retórica de controlar a dívida para ver uma Petrobras mais enxuta e eficiente é algo bom para todos nós. É a velha lição de se tornar menor para ser maior. Muito bom. Mas isso precisa ser feito de uma maneira responsável. O que significa que o Congresso precisa ter voz nisso. E eles estão fazendo isso. Ainda que a última notícia tenha tido de que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem sido favorável a não impedir mais a venda das refinarias,
precisa ter um olho do governo lá, porque são eles que a gente escolheu para tomar em conta daquilo que é patrimônio do Brasil. Eu faço essa ressalva para não parecer que a coisa é simplesmente desmandada e que a Petrobras vai ter livre acesso, ainda que ela saiba o que ela está fazendo, de fazer qualquer coisa. E aí eu quero abrir um espaço aqui, gente, que é a razão da gente ter esse bate-papo aqui. A gente vai pegar uma iniciativa boa e vai pensar assim, opa, ela realmente é boa? Onde que está o contraditório? Onde que está aquilo que pode ser feito de maneira não tão correta? Então, toda vez que aparecer esse sinalzinho aqui, ó, contraditório, vamos pensar juntos, é que a gente sempre pense no outro aspecto que não pode ser tão benéfico aqui. Por quê? Porque isso ajuda a análise crítica que a gente passa a ter, até mesmo com as notícias boas. Eu quero levantar 2 pontos aqui que me chamaram a atenção. Um, exatamente o envolvimento do setor do Congresso em ser o vigilante nessa história. Que ela faça tranquilidade para a Petrobras, para que ela faça as decisões que ela tem que tomar, mas dentro de uma medida, dentro daquilo que as leis estabelecem. Pô, Paulo, mas você pode entrar em questão de interesse. Well, welcome to the jungle. Ainda que a gente possa entender que isso gere mais burocracia, a falta de regulamentação é simplesmente deixar as coisas acontecerem por si só. Gente, eu sou altamente favorável ao livre mercado, principalmente quando infringem decisões que afetam a legitimidade das empresas de tomar as decisões por si só. Mas é preciso que haja due diligence, right? Que precisa que a responsabilidade para que as coisas aconteçam, e a gente precisa que a Petrobras se preocupe com isso. O outro ponto é o seguinte, isso existe para evitar que não existam maus desinvestimentos. Você venda uma refinaria, por exemplo, a um preço aquém do mercado. A diminuição do tamanho da Petrobras precisa ser algo projetado para que torne a mesma mais eficiente. Isso não quer dizer vender os ativos de qualquer maneira ou gerar desemprego ou instabilidade em algumas áreas. Okay? É natural que a mudança econômica, quando se toma esse tipo de decisão, ele afete o front-end, os trabalhadores. Se isso de fato for acontecer, precisa ser feito com responsabilidade, mostrando que há um ganho depois. Tá certo? E o outro aspecto é mais sociodinâmico. É imaginar que todas as empresas, as grandes empresas IOCs, como a gente já falou aqui, a Equinor, a BP, a Shell, a Chevron, têm tomado ações nesse momento sob 2 vieses, falando, olha, a gente entende que nós somos muito mais que petrolíferas, somos empresas de energia, estamos desenvolvendo a matriz energética do planeta e que é nosso interesse de que haja uma transição. Opa, transição, nós já falamos sobre isso. Não a transição gradativa, não é um switch in, switch off. É uma transição que dê um sinal, até porque, repito, os hábitos de consumo estão mudando. Eu não vou me surpreender se a gente começar a ver um preço de commodity de petróleo ser mais instável ao nível dos 40 e 50 por muito tempo, independente de pandemia. Nós estamos agudamente vendo uma transição energética que está bem à nossa frente e a gente precisa jogar isso muito a sério. Então, num cenário desse, vale a pena a gente questionar a Petrobras, poxa, você só está investindo em uma diversidade de portfólio, porque é isso que ela está fazendo agora? Ressalto, o fato da gente desafiar o que a Petrobras nos está dando de mensagem não invalida a iniciativa que a empresa está tendo. O que precisa ficar claro é que no momento de se buscar diversidade, a empresa decidiu seguir por um outro caminho. E a gente precisa estar atento, porque nós somos parte disso, isso movimenta. O ser menor, mais uma vez, para ser maior, tem que ser algo fundamentado de maneira muito pragmática, um planejamento acima dos 50 anos. Os próximos 20, a gente deve encontrar uma resposta muito clara. Vamos chegar no peak oil ou não? Gente, e aí uma opinião, Pablo, independe. Porque ainda que a gente não chegue no peak oil, os nossos hábitos seguramente mudarão, seja porque há mais demanda de energia, seja porque a gente está preferindo optar por energia mais limpa. Eu não sou vidente e não posso te afirmar o que vai acontecer,
Mas me negar a olhar a esse cenário é não questionar a Petrobras se a escolha que ela está fazendo agora é a mais correta. Então, gente, coloca aqui teu comentário. Me diz o que você acha. Será que a Petrobras está seguindo pelo caminho correto? Quais são os riscos? Para que outro ângulo que a gente pode olhar para poder construir esse consenso juntos, tá bom? Então fica aqui a dica. Apareceu o sininho aqui de contraditório. É um sinal que eu te peço para você comentar comigo o que você acha, tá bom? Mais uma vez, eu vou abrir espaço para agora uns highlights da semana, mas antes disso, deixa eu comentar uma coisa. O canal Insights, ele muito aquém que uma devolução daquilo que eu acho para aquilo que vocês escutam, é algo que é construído em conjunto. Eu já repeti isso algumas vezes. Então, eu estou evoluindo o post que a gente acaba postando toda semana nesse vídeo do Insights, para trazer cenários onde eu vou deixar mensagens muito claras. Então, o contraditório foi uma. O próximo, que eu vou chamar de Flash Insights, que são as iscas para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. Então, vamos guardar por um momento a caixinha do desinvestimento e das ações da Petrobras. Vamos olhar para essa semana. Notícias boas. A Petrobras, segundo alguns meios de comunicação, fez a seguinte indagação, que ela está pedindo a licença ambiental para o início e para o desenvolvimento de mais, repito, 13 FPSOs para operação no Brasil, entre um período que vai ser de 2021 ou 20, eu estou contando esse ano, até o final da década, 2028, 2029. O que é isso? Bom, essas 13 formadas de um conjunto engraçado de opções. Mais pelo menos 4 FPSOs para o campo, acho que vocês devem lembrar, vocês conhecem o campo de Búzios, né? Não é por acaso. Búzios 9, 10, 11, 12, mais um FPSO para o campo de Sépia, mais um FPSO para o campo de Itapu, um FPSO que vai ser direcionada para a revitalização dos campos de Mero, e mais 4 FPSOs destinados a áreas de exploração, como Sagitários, Três Marias, o Irapiru e Arã. Um movimento audacioso. Um movimento que para alguns setores e pessoas com quem eu comentei, é um sinal maravilhoso de continuidade, de desenvolvimento e de potencialidade no Brasil como produtor de petróleo. Todo mundo concorda com boas notícias. E isso é resultado, mais uma vez, do foco a Petrobras em águas profundas. O que junta com o nosso primeiro assunto. Gente, fantástico. Vamos supor que metade desses projetos realmente se confirmem. Nós estamos falando de pelo menos 2 a 3 projetos em águas profundas por ano, na sequência, o que é muito promissor. Isso vai gerar um movimento na cadeia do supply chain nacional e internacional e uma capacidade de investimento muito grande, sobretudo se as áreas às quais eu me referi darem o retorno necessário. Podemos encontrar outros búzios. Vamos ao contraditório? Vamos lá. É preciso que a Petrobras tenha pensado nesses movimentos, tendo muito em conta que ela vai precisar ser a quem vai nortear os investimentos em infraestrutura no país. Seja em áreas como, por exemplo, os aeroportos de Jacarepaguá, Cabo Frio e Maricá. Vão se tornar pontos de apoio. Aliás, Maricá, inclusive, deixo como exemplo, sempre gosto muito de pensar em Maricá, o que ela está fazendo com os royalties que ela está recebendo. Esse tipo de desenvolvimento social é fundamental para que uma empresa da Petrobras cumpra o seu papel, que é nortear e ser a grande mãe, vamos dizer assim, no papel sócio de desenvolvedor no país e dar a condição de que outras empresas também se espelhem nela para continuar investindo no país. Então a gente vê movimentos também similares da Exxon, recentemente a própria Chevron está voltando a olhar para o Brasil, voltando a fazer perfurações. Vejam que é um movimento catalisador. Agora, o contraposto é como é que a gente, enquanto supply chain, se pactua e se instrui. Precisamos prestar atenção. Os movimentos dessa economia, dessa dinâmica, são extremamente sensíveis. Faz mais ou menos uma semana que a revista Lancet publicou um artigo muito importante sobre crescimento populacional e mostra claramente que os países de desenvolvimento, sejam do desenvolvimento do G7,
os países desenvolvidos do G7 e os países em desenvolvimento do BRICS têm um crescimento populacional agudo e ainda com um pico ainda em 2050. Mais pessoas, mais consumo. Vocês me entendem? A grande dúvida é como é que esse consumo vai se comportar. Se eles vão continuar sendo baseados numa matriz de alto carbono ou de baixo carbono. Esse é o nosso papel de compreender essa dinâmica para que a gente possa entender o nosso também, nossa responsabilidade nessas mudanças e tanto nos prepararmos como profissionais ou como agentes de mudança no setor. Tá bom? Gente, esses foram os insights da semana. Eu queria deixar claro aqui a minha alegria de poder compartilhar contigo essas opiniões. Por favor, não percam tempo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui aquilo que vocês acham de mais importante. Vamos bater esse papo junto. Faço uma última ressalva. Mês de agosto, não percam. A gente vai começar a nossa primeira série, que são a respeito das Big Oils, e falar sobre as empresas que tornaram-se fundamentais no crescimento do mercado de óleo e gás. Tá bom? O vídeo ficou um pouco longo hoje, os assuntos são interessantes. Deixa aqui o seu like, deixe seu comentário. Muito feliz de estar aqui com vocês, de fazer parte da família Insights que cresce a cada momento. Eu não estou com pressa, prefiro que a gente tenha uma discussão saudável e que eu possa agregar um pouco nessa loucura de notícias que impactam o nosso dia a dia, tá certo? Não deu tempo hoje de falar sobre notícias internacionais, vou me preparar melhor para a próxima semana a gente falar um pouco sobre isso, tá bom? Gente, fiquem com Deus, um abraço forte, uma semana produtiva, nunca se esqueça de deixar algo de bom pelo caminho, sempre estou aqui se vocês precisarem de mim, me acesse no meu e-mail, nas minhas redes sociais, um forte abraço, tenha uma semana produtiva, até a próxima.